Boa noite, Keno. Boa noite, Diniz. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi. Parabéns pela vitória, pela atuação. Diniz, posso dizer que hoje foi considerada a melhor atuação do time do Fluminense nos jogos até aqui da Libertadores, pelo plano tático, pela situação do jogo, pela proposta que você e os seus comandados vieram para esta partida, principalmente sabendo que iam encontrar um adversário que iam jogar com uma linha de 5, uma linha de 4, se fechando o tempo todo. E aquele time, comandado pelo técnico Fernando Diniz, que muita gente começou a chamar de estilo dinizismo, hoje voltou o dinizismo. E o Keno? Keno, taticamente, foi a melhor partida realizada até agora por você? Pode começar? Pode falar. É você. Não, primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma das boas partidas que a gente fez esse ano, mas não dá para falar que foi a melhor. A gente teve outras atuações muito boas também. Jogo da final contra o Flamengo, jogo contra o River aqui. O jogo da nossa estreia da Libertadores contra o Sport Cristal lá no Peru também, a equipe teve muito bem, entre outras partidas que a gente jogou muito bem. Mas foi um grande jogo, porque é um adversário extremamente duro, muito tradicional, um tricampeão da América. E a gente sabe que também não tem nada decidido, e tem o jogo da volta lá. A gente tem que se preparar muito bem, respeitando ao máximo a boa equipe que eles têm. Boa noite. Eu acho que eu venho trabalhando para poder melhorar mais e mais, e eu sempre me cobro. Eu acho que hoje eu fiz uma grande partida. Eu não acho que foi a melhor, porque eu venho trabalhando para poder melhorar mais e mais, e hoje eu acho que eu fui muito bem nas minhas jogadas individuais, o que o professor Diniz pede. A gente sabe que lá vai ser difícil o jogo de volta, mas a gente vai estar bem concentrado para poder jogar bem, sair com a vitória e voltar com a classificação. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar sobre o John Kennedy, que você explicasse a sua estratégia ao colocar o John Kennedy como titular. Marcelinho, o John Kennedy, na realidade, ele já vinha muito bem nos jogos, entrando, não só fazendo gols, mas acho que os gols que o John Kennedy vinha fazendo e tem feito são consequências do momento tático e físico, de entendimento que ele está tendo em relação ao time. Então ele taticamente é um jogador que melhorou muito, ele contribui muito hoje, assim como o Cano, aprendeu o jeito do time jogar, o jeito do time marcar, e ele vinha no momento que merecia titularidade, e somado a isso era esperado que o Olímpia fizesse um tipo de jogo parecido com esse, foi como eles jogaram aqui contra o Flamengo, e seria muito importante ter um jogador a mais na última linha, um jogador que tem o carisma do gol, que consegue criar situações, que hoje também está muito bem fisicamente, tem muita força física, que consegue proteger a bola e dar volume ofensivo para o time. Então acho que, resumindo, são duas coisas. É um momento muito positivo que o John já vem vivendo, e somado a isso o plano tático se encaixava melhor com a presença dele. Aqui. O microfone dele não está funcionando. Agora, oi. Boa noite, Fernando. Boa noite, Keno. Caio Loja Trivela. Queria aproveitar que você entrou nesse plano tático, o Arce, na coletiva dele que foi o anterior. Ele disse que ele ficou muito surpreso com a mudança na escalação. Ele não esperava o Fluminense nesse plano tático. E também, de alguma maneira, além de começar com o John Kennedy, o Fluminense jogou com dois homens, o Keno e o Arias, ainda mais abertos em amplitude. Não sei se foi porque o adversário joga numa linha de 5, mas fugiu também um pouco do que é a característica principal do Fluminense, que é jogar com mais jogadores em torno da bola. Ficou com mais jogadores espalhados pelo último terço. Isso foi uma mudança de característica para esse jogo, ou é uma coisa que você já está pensando para o time, para essa sequência? Obrigado.
Então, Caio, esse lance da gente jogar em torno da bola não é a única maneira do Fluminense jogar. O jogo contra o América, o jogo passado, a gente jogou no segundo tempo igualzinho a gente jogou hoje. Então não é uma coisa contra o Volta Redonda, o jogo aqui do Maracanã, o segundo jogo do 7-0, a gente jogou com os pontas abertos. Então a gente tem algumas maneiras de atacar e hoje a gente padronizou. Um time quando desce muito as linhas, às vezes é interessante você ter pontas abertas. Às vezes, se não está funcionando, a gente tem outras maneiras de jogar, de trazer os jogadores para mais próximo da bola. Mas para hoje o que a gente pensou de fato foi deixar os pontas alargando mais a última linha deles, e não é isso é só isso é um detalhe do que é o jogo. Na verdade, a construção e a quantidade de movimentos que o time fez para poder achar os pontas em boas situações, que é o que a gente conseguiu talvez fazer de melhor. O time foi muito aplicado na parte tática, foi um time criativo, muitos jogadores a gente só conseguiu criar por conta da solidariedade do jogo de construção, senão a gente não teria como furar um time muito bem armado, muito bem treinado. Então a equipe está de parabéns, porque a gente jogou contra um adversário muito duro hoje, que exigiu muito do nosso time. Boa noite, Diniz, Keno, Monique Danello, TNT Esportes. Vou fazer uma para cada um. Para o Keno, queria que você falasse um pouco sobre a atmosfera que a torcida do Fluminense criou no Maracanã aqui hoje. É algo que é muito importante na Libertadores e que o adversário de vocês também faz muito bem na casa deles, tentando se aproveitar dessa atmosfera. Então, queria que você falasse como foi para vocês, jogadores dentro de campo, especialmente ali quando o time entrou, no momento daquela festa toda. E para o Diniz, o Arce elogiou muito o teu trabalho aqui há pouco, disse que o Fluminense joga talvez o melhor futebol do Brasil e que você é o melhor técnico do Brasil no momento, mas ao se referir ao jogo de volta, ele também falou como vocês que está em aberto e disse que lá eles têm uma maneira de jogar totalmente diferente da maneira de jogar aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos que esse jogo de volta guarda, com uma postura tão diferente assim, que foi o que a gente viu também do que eles fizeram contra o Flamengo. Obrigada. A gente sabe da importância da torcida e enche o estádio. A gente sabe que é um jogador a mais e eles compareceram hoje. A gente fica muito feliz quando a gente entra, vê o estádio lotado. Isso aí é a atmosfera, como você falou. A gente entra na adrenalina deles também. Então eles apoiam a gente nos 90 minutos, a gente correu, a gente se dedicou, e isso que é mais importante. A gente sabe que lá eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time que sabe jogar muito bem a Libertadores. Eles têm um time muito forte. É um time muito tradicional, um time muito forte, um time muito bem treinado, com jogadores excelentes. E a gente sabe mais ou menos o que a gente pode encontrar lá. Então a gente tem que estar muito bem preparado, porque o jogo, a maneira que eles jogaram aqui não vai ser a maneira que eles vão jogar lá, não só por conta do placar adverso. Eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time muito forte, que consegue empurrar os adversários para trás. A torcida é uma torcida muito entusiasmada, que veio junto com o time, e a gente tem que se preparar bem para esse jogo, mas a gente vai ter essa semana para se dedicar. Agora tem o Atlético Paranaense, mas a partir de domingo se dedicar totalmente para o jogo do Olímpia. Eu queria também, embora a pergunta não foi direcionada para mim, agradecer a torcida do Fluminense. Deu um show, o estádio estava simplesmente maravilhoso, e eu acho que foi talvez o dia que a torcida deu o maior espetáculo. Foi muito lindo o que eles fizeram hoje. Foi um estádio esteticamente lindo, com as cores do Fluminense, todo mundo passando uma energia sensacional. Melhor que o Keno foi só a torcida hoje. Ok, Diniz, obrigado.